Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia que nos encontramos por meio deste canal para conversarmos um pouco a respeito do livro de Provérbios, este texto que nós temos estudado já aí desde o início do ano. Hoje iremos entrar no capítulo 17 e tenho certeza que a partir deste texto nós teremos vários ensinamentos valiosos para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Eu quero dizer aos irmãos, né, que graças a Deus no próximo domingo nós estaremos reabrindo a nossa igreja, o nosso espaço de culto, melhor dizendo, para os nossos cultos presenciais. E você já deve estar informado sobre todas as orientações que nós vamos observar, todos os cuidados que nós vamos tomar. Inclusive, se você ainda não confirmou a sua presença, se ainda houver vagas, me procure para que você confirme sua presença para que você possa participar do culto, porque nós teremos limite de vagas no nosso espaço. Mas, em todo caso, você que ainda faz parte do grupo de risco, você que não conseguir confirmar a sua presença, você poderá continuar a cultuar ao nosso Deus por meio das lives que continuarão sendo transmitidas normalmente, tá bom? Então, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, para que a gente faça essa leitura. Provérbios 17 está registrado assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfeitoso, o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos aos príncipes o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá o seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato em sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador de seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é a tristeza do pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio também. Irmãos, a partir deste texto eu quero fazer algumas considerações.
A primeira delas é que nós podemos perceber 4 assuntos principais presentes neste texto. Os 4 assuntos principais são que aqui o sábio ele vai falar alguns provérbios, ele vai dizer alguns provérbios contra a contenda ou contra a violência. Então, nós encontramos neste texto, neste capítulo, provérbios contra a contenda e contra a violência, provérbios contra a rebeldia, provérbios contra a injustiça e provérbios contra a loucura ou contra a falta de sabedoria. E eu quero pensar com vocês exatamente esses 4 principais assuntos presentes no texto. Mas se a gente observar, em torno ou central a todos esses assuntos, existe um versículo-chave. O versículo-chave é o versículo 3, que diz que o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Ou seja, a prata ela tem a substância própria para provar se ela de fato é pura. O ouro ele tem o mecanismo próprio para provar se de fato ele é puro. Mas o coração humano, quem prova é o Senhor. Então, a nossa sociedade, a humanidade, ela está o tempo todo sendo provada pelo Senhor. O Senhor conhece se de fato nós somos injustos, se nós somos justos, se nós somos contenciosos ou se nós procuramos a paz, se nós somos rebeldes ou se nós procuramos a obediência, se nós procuramos manter a ordem. É o Senhor quem conhece. Aquele que se passa por sábio, mas que na verdade é tolo, o Senhor também conhece, o Senhor também sabe. Então nós não podemos enganar ao Senhor. Então eu quero pensar nesses 4 principais temas. O primeiro dele são os provérbios contra a contenda ou contra a violência. Versículo 1, eu gostaria que você anotasse isso aí no seu e depois relesse esses textos a partir dessa perspectiva. Versículo 1, versículo 9, versículo 13, versículo 14, versículo 17, 19 e 20. Eu quero dar destaque para o versículo 1, que, por exemplo, fala: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Ou seja, a violência, a contenda, ela é algo tão ruim que ela tira até mesmo o prazer de se ter comida saborosa, de se ter fartura em casa. Versículo 9 também eu quero destacar, onde diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, muitas vezes nós precisamos perdoar. Para manter a paz, nós precisamos ter um coração perdoador, um coração que abandona o direito de exigir justiça perante o outro. Para que assim a gente mantenha a paz, porque quem procura resolver tudo, como se diz, não, nós vamos aqui, eu gosto de manter tudo às claras, se me feriu, se me prejudicou, eu vou correr atrás do prejuízo. Pessoas que fazem isso acabam muitas vezes separando até grandes amigos, acaba perdendo grandes amigos. Versículo 14 também é digno de destaque, como todo o texto, mas eu estou separando alguns. Fala: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Ou seja, depois que uma contenda começa, não tem como mais parar. Ou para que você consiga represá-la novamente é muito difícil. Ela vai fazer o estrago que ela tem de fazer. Nós vimos isso, por exemplo, no nosso próprio estado, quando as barragens dos dejetos de minério se romperam, nós vimos o estrago que ela causou. E o sábio ele está pegando exatamente essa ideia. Quando uma represa, quando uma barragem se estoura, ela vai produzir o estrago que ela tem que produzir. Nós não conseguimos contê-la. Então isso é muito sério. Temos também provérbios contra a rebeldia. Eu quero destacar, são os versículos 2 e o versículo 11, mas eu quero destacar o versículo 11 que fala assim: o rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel ou mensageiro da morte, dependendo da tradução, se enviará contra ele. Aquelas pessoas que não se submetem à obediência, que não obedecem a ordens, essas pessoas são rebeldes e elas trazem grande prejuízo e mais cedo ou mais tarde elas atraem até mesmo a morte para si. Existem também neste texto os provérbios contra a injustiça. Eu quero destacar o versículo 5, que diz: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou,
e o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Né? Então, o que escarnece do pobre, nós já falamos isso, que o Senhor Deus ele tem um cuidado especial com o pobre, não porque o lugar da pobreza é um lugar de salvação, nós já explicamos, não é por causa disso, mas porque o pobre é alguém que não tem não tem alguém por ele, não tem como se cuidar, não tem como se proteger. Então o Senhor tem um cuidado especial com aquele que é menos protegido, né? Com aquele que é mais vulnerável, vamos dizer assim. Então quem escarnece do pobre insulta o próprio Senhor, porque o Senhor tem esse cuidado especial. E aí fala que o que se alegra com a impunidade, ou com a calamidade, né? O texto diz assim, não ficará impune. É muito interessante porque quando acontece algumas situações no mundo, por exemplo, essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, certamente alguns setores, apesar de a economia estar sofrendo duramente, alguns setores estão tendo lucros. Isso sempre acontece. E aí as pessoas que se alegram com isso, com toda essa calamidade que nós estamos vivendo por causa do lucro que elas estão adquirindo, o Senhor diz que, a Bíblia diz que essas pessoas não ficarão impunes, elas irão sofrer as consequências da sua falta de compaixão. Né? E o versículo 8, que vai dizer, pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Né? Então, nesses provérbios contra a injustiça, o Senhor, o sábio vai dizer que quem paga suborno, né, aparentemente ele consegue resolver todos os problemas, ele tem uma pedra mágica, aparentemente ele consegue resolver todos os problemas, mas é ilusório. Né? Então, para todo lado que ele olha, ele acha que ele está tendo proveito. Mas a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 10, 17, Êxodo 23, versículo 8, vai dizer que o Senhor não age com parcialidade, que ele não aceita o suborno. Então, é uma prática completamente contrária à vontade do Senhor, completamente contrária ao caráter divino. Né? Então, essas pessoas também irão sofrer as consequências de seus atos. Os versículos que falam sobre a injustiça, os provérbios contra a injustiça, é o versículo 4, versículo 5, versículo 7, versículo 8, versículo 15, versículo 23 e versículo 26. E por último, tem os provérbios contra a loucura, ou contra a falta de sabedoria, que é um assunto comum, é um assunto recorrente no livro de provérbios. São os versículos 10, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 27 e 28. Eu quero destacar o versículo 10, que fala: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Ou seja, o prudente, quando ele é repreendido, a repreensão produz efeito. É isso que o sábio está falando. A repreensão produz efeito. Já o insensato, ele pode até mesmo ser açoitado, né? Enquanto o sábio ele é apenas repreendido, né? E isso já traz efeito positivo. O sábio ele pode ser açoitado, o tolo, né, o sem sabedoria, ele pode ser açoitado 100 vezes, que vai trazer pouco proveito, né, que vai trazer pouco resultado produtivo. Né? Isso porque o insensato, ele não tem sabedoria até mesmo para reconhecer quando ele precisa melhorar, quando ele precisa avançar. Versículo 12 também: melhor encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que um insensato em sua estultícia. É melhor você encontrar com uma fera, né? É isso que o texto está falando. Melhor você ter contato com uma fera destruidora do que você encontrar com um insensato na sua loucura. Né? Porque isso, claro que são hipérboles, né? O sábio aqui está exagerando, mas ele está querendo mostrar quão prejudicial é convivermos com pessoas que têm falta de sabedoria. E por fim eu quero destacar o versículo 27 e 28, que diz assim: quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio, né, também é tido. Ou seja, ser sábio não é falar demais, é isso que nós percebemos. Ser sábio não é falar demais. Ser sábio é saber a hora correta de falar, é falar na medida certa. Porque até mesmo o louco, né, o insensato, quando ele se cala no momento que ele precisa ficar calado, ele parece ser sábio. Porque às vezes a fala da pessoa vai exatamente
trazer à tona, né? Vai testemunhar a sua própria loucura, né? Vai testemunhar a sua própria loucura. Então, quando a pessoa fica calada, ela pode até mesmo parecer que é mais sábia do que de fato é. Então, ser sábio não é falar demais, mas é saber falar no momento certo e saber calar-se no momento necessário. E aí eu tenho o versículo 22 que ele responde, né, por que o sábio traz esses provérbios contra a contenda, provérbios contra a rebeldia, provérbios contra a injustiça e provérbios contra a loucura. Por quê? Versículo 22. Porque o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Então, irmãos, se o versículo 3 é o versículo chave para a interpretação deste capítulo, o versículo 22 é o versículo em que o sábio responde o porquê dele proferir esses provérbios contra a injustiça, contra a violência, contra a rebeldia e contra a falta de sabedoria. Que diz assim o versículo 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, uma sociedade que é edificada pela paz, que é o contrário da violência, que é edificada pela obediência à ordem, que é o contrário da rebeldia, edificada pela justiça, que é o contrário da injustiça, edificada pela sabedoria, que é o contrário da loucura ou da falta de sabedoria, é uma sociedade feliz, é uma sociedade alegre, e isso produz efeitos à saúde dessa sociedade. Uma sociedade edificada pela paz, pela obediência à ordem, pela justiça e pela sabedoria é uma sociedade saudável. Já uma sociedade sustentada pela contenda, pela rebeldia, pela injustiça e pela falta de sabedoria ou pela loucura é uma sociedade adoecida, é uma sociedade enferma. E isso vai trazer sérios problemas dessa sociedade também, né? Então ele usa esse exemplo de que a sociedade saudável, né, que a sociedade sustentada pela ordem, pela paz, pela justiça, pela sabedoria, é uma sociedade que tem saúde, e aí ele expressa essa saúde até mesmo no próprio corpo, saúde física. E já o contrário traz graves problemas até mesmo para a saúde emocional, física, para a saúde da sociedade como um todo. Então que nós possamos pegar esses princípios, entender esses princípios e aplicá-los no nosso viver diário para que de fato possamos ter estes conselhos como princípios para vivermos melhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.